Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez aqui no nosso culto online. E o tema que eu vou tratar hoje é talvez, dentro das virtudes, a virtude mais importante que um cristão deve ter na sua vida, que diz respeito à questão da perseverança. Amém? Então hoje à noite a gente vai estar tratando a respeito de perseverança. Antes da gente iniciar, eu quero orar mais uma vez. Vamos orar todos nós. Deus Santo, nós colocamos a Tua palavra diante do Senhor e pedimos, Senhor, que dos céus desça sobre nós toda a unção, toda a capacitação, toda a iluminação do Teu Espírito, para que a gente possa compreender e aprender acerca da Tua palavra, acerca dessa virtude que também, Deus, é um fruto do Teu Espírito em nossas vidas, que é a perseverança. Nos ajude, Senhor, a compreender e principalmente, Senhor Jesus, a vivenciar tudo isso que nós vamos tratar nessa noite. Em Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Abra suas Bíblias lá em Apocalipse, no capítulo 2, dos versos 8 a 11. Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Eu não vou tratar especificamente sobre essa carta, enviada à igreja de Esmirna, mas eu quero tratar algumas questões que envolvem o que esse texto está abordando. Primeiramente, essa questão do que o Espírito está querendo falar com aquela igreja e que também quer falar com a gente nessa noite. Essa questão do seja fiel até a morte. Portanto, a perseverança, ela é a virtude principal porque ela também aponta questões no que diz respeito à eternidade. Então a perseverança ela não é somente útil no que diz respeito às coisas passageiras, coisas concernentes a esse mundo, a esse reino, as coisas do aqui e do agora. Ela é algo primordial na nossa vida porque ela aponta e ela nos leva também para as questões da eternidade. Ou seja, sem a perseverança, nem a eternidade é possível para nossas vidas. Amém? Então todo crente precisa estar consciente disso, que perseverança é a palavra-chave na vida de todo o cristão. Todo crente que um dia quer ver Deus, que um dia quer viver eternamente na presença de Deus, precisa ter essa virtude como prioridade na sua vida, a perseverança. E o interessante nesse texto também, que a carta, aquilo que Jesus está dizendo para aquela igreja, está falando de perseverança justamente em meio às aflições, em meio às cadeias, em meio às perseguições, em meio aos problemas, em meio às crises, em meio aos contrários, em meio a momentos talvez de não tanta felicidade, pelo contrário, momentos de vales, momentos de sofrimento extremo, que era o que aquela igreja vivenciava naquele contexto e que hoje a gente vivencia dentro da nossa realidade, outro contexto, mas vivenciamos nas nossas vidas coisas talvez semelhantes em outros aspectos de sofrimento. Amém? Talvez uma doença, talvez o desemprego, talvez esse momento de crise, que a gente está tendo aí, de crise de pandemia nesse mundo, que o mundo todo está envolvido dentro dessa crise pandêmica. Todos nós estamos envolvidos nesse momento, nesse problema. E daí, dentro do nosso coração, a gente como pastor principalmente, está tendo que ficar
fora dessa reunião, dessa eclésia, né, da assembleia, e aí muita gente está com medo, né? O que vai ser da igreja? Será que a igreja vai se perder nesse momento, né? Quando nós conseguimos voltar a ter esse tempo juntos, né, como igreja, num local, o que será? Quantos realmente perseverarão durante esse momento de pandemia, a esse ponto de quando voltar, realmente nós teremos pessoas que voltarão a se reunir, ou não? Esse momento de pandemia está sendo um tempo para o pessoal se perder, né, por não estar talvez, né, junto aqui, recebendo uma palavra, né, nesse momento, porque não consegue assistir talvez um culto online, né, uma pregação online, né? Como será, né, o que será dessa igreja amanhã? Então tudo isso diz respeito à questão da perseverança, né? Quantos de nós estamos dispostos de fato a perseverar diante de quaisquer que sejam as circunstâncias? Nós estamos dispostos a perseverar acreditando em Deus, acreditando no chamado dele, acreditando na igreja, acreditando na comunhão dos santos, acreditando que esse é o único caminho possível para todo o cristão, caminhar em Cristo Jesus como igreja e por meio da fé. Amém, queridos? E o texto ele é claro ao dizer para todos nós isso, que o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém? Então é somente para aqueles que perseveram até o fim, esses sim recebem o prêmio da vida eterna. Amém? Em definitivo. Ok? Então assim, ainda que exista toda essa discussão, né, teológica, que envolve a questão do arminianismo e que envolve a questão do calvinismo, né, sobre essa questão da perda da salvação ou não perda da salvação, né? Os arminianos acreditam que a salvação se perde, né, que você tem a escolha, ainda que você esteja em Cristo, você tem a escolha de sair dessa posição e você voltar atrás, né? Algumas linhas acreditam que não, né, que você tem ainda a livre escolha, mas depois você não perde a salvação. Tenta fazer uma mistura entre as duas coisas, né? Já a galera mais calvinista tem essa tendência de dizer que não, né, que não perde a salvação de jeito nenhum. Aí quando tem que responder questões como, por exemplo, o cara que então apostatou na fé, que supostamente estava em Cristo e agora não está mais em Cristo, como é que fica, né? Então ele não perdeu a salvação, né? Daí a explicação que o calvinismo dá para isso é que essa pessoa, portanto, não era uma eleita, né? Então, portanto, nunca foi cristã, então nunca saiu de Cristo porque nunca esteve em Cristo Jesus. Mas a questão que une essas duas correntes teológicas é que no fim das contas, tanto uma quanto a outra, né, a praxis disso, a revelação que vai concluir de fato a salvação na vida de qualquer um dos lados, né, o arminiano precisa perseverar até o fim, né, porque senão ele perde a salvação de qualquer forma, ok? O calvinista é a mesma coisa, né? Se o cara não persevera até o fim, significa que ele não era um eleito. Então só o eleito persevera até o fim. Então, para você ver que essa palavra, essa virtude na nossa vida, ela é de extrema importância. Não importa a linha teológica que você seja, tá certo? A perseverança é o que, no final das contas, vai definir lá no fim da sua vida, do seu último suspiro, se você perseverou até o fim, se você se manteve crendo até o fim em Cristo Jesus, isso vai, de fato, consumar a salvação na sua vida. Se durante esse processo você desiste, seja qual for a linha teológica que você seja, se você não persevera até o fim, isso, de fato, acaba concluindo o quê? Que você optou por não se salvar e a outra linha que você não era eleito para isso. Amém? Então, é a perseverança. É a perseverança que define isso, né? Tem muita gente que fala assim, se eu acreditasse na predestinação, então não preciso perseverar que eu vou ser salvo, né? No fim das contas, vou ser salvo, né? Então, quando na verdade, né, isso só vai concluir realmente que você não era um eleito, se você tem esse tipo de pensamento, amém? Mas a palavra-chave é perseverar até o fim, amém? Aqueles que vencem são os que perseveram. Lá em Lucas, capítulo 21, 16 a 19, diz assim, o próprio Senhor Jesus dizendo também, vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome.
Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E é perseverando que vocês obterão a vida. Então ele está falando aqui, vocês serão entregues à morte, vocês serão mortos, vocês serão perseguidos, vocês serão entregues por pessoas das suas próprias famílias. Tudo isso vai acontecer com vocês. Mas Jesus está falando assim, o seguinte, que a sua salvação está garantida, desde que vocês perseverem. Ele termina dizendo isso. É perseverando que vocês obterão a vida. Então muita gente está por aí, pelo simples fato que um dia lá, supostamente confessou a Cristo, mas hoje vive uma vida para o mundo, uma vida largada, e pensa que de alguma forma vai ser salvo, certo? Pensa que de alguma forma vai ser salvo. Não, a perseverança é a garantia da sua salvação, de modo prático, é a praxis disso, ok? Não é que você vai se salvar, não é isso que eu estou dizendo, mas a perseverança é a evidência de que você é salvo. Depende da linha. Da outra linha é a perseverança que vai garantir realmente a tua salvação. E as palavras de Jesus que está dizendo isso, são as palavras dele que estão dizendo isso. É perseverando que vocês obterão a salvação, ou a vida. Então, quando nós falamos de perseverança, nós estamos falando então da virtude mais importante que um ser humano deve ter em sua vida. Tudo gira em torno desta virtude. Então, trazendo isso para a prática do nosso dia a dia, no nosso dia a dia, como se desenvolve as questões da perseverança. Então, a maioria das pessoas no mundo desistem de seus sonhos, propósitos, objetivos, por simples falta de perseverança. No ministério pastoral, na minha vida como cristão, até mesmo antes de me converter, eu antes de me converter, por exemplo, para mim, assim, tudo que eu começava, eu não terminava. Sei lá, se eu entrava numa academia lá de Kung Fu, ficava ali alguns meses, não tinha perseverança, já desistia. Então, nada na minha vida eu conseguia concluir. Tudo era só momentos, vivia aqueles momentos e então desistia rapidamente. Depois da conversão, algo que eu precisei aprender muito rapidamente era isso, que eu tinha que perseverar. E aonde eu aprendi principalmente a questão da disciplina, porque perseverança e disciplina caminham juntos, foi eu fazendo o seminário. O seminário teológico foi a primeira coisa na minha vida que eu consegui começar e terminar. Consegui fazer desde o primeiro ano, fiz o terceiro ano, depois acabei fazendo o bacharel em teologia também. Mas foi só perseverando. Várias vezes na minha vida, ali quando eu tinha que pensar que eu tinha que acordar cedo, o seminário era longe da minha casa, o ônibus era uma coisa muito complicada, eu tinha que pegar 2 ônibus, andar um quilômetro praticamente ou mais a pé, além do ônibus tinha que caminhar mais um monte a pé, e, às vezes no frio tinha que passar por isso. Então vários momentos eu pensei em desistir do seminário, várias vezes, mas pela graça de Deus eu consegui perseverar e ir até o fim. Então o seminário na minha vida foi a primeira coisa que eu comecei e terminei, e desde então tudo na minha vida é assim, eu não consigo desistir das coisas, inclusive de pessoas. Às vezes tem pessoas que me repreendem, que me chamam a atenção por eu ser teimoso e ficar insistindo na vida de pessoas que não querem nada com Deus. Aí eu fico lá, eu insistindo, às vezes indo atrás das pessoas, tentando resgatar essas pessoas, fazendo, de alguma forma, insistindo nesse tipo de coisa, porque eu tenho essa dificuldade de não desistir das pessoas. Eu não sei se isso é uma dificuldade, se isso é uma virtude, talvez, Eu acho que isso é o coração do pastor, talvez, que ama, se preocupa, mas eu não sei se fosse num outro tempo, em que eu não tivesse passado por esse processo da disciplina, de aprendido a perseverar, se hoje eu teria na minha vida esse mesmo sentimento. Amém? Então, perseverar, então, ele requer disciplina, requer temperança e muita força de vontade de alcançar o que se deseja. Então, o que diferencia, o que separa aqueles que alcançam o objetivo é justamente a questão da perseverança. Amém? Se você não persevera, esqueça. Ninguém alcança qualquer tipo de sonho, objetivo, propósito, alvo sem perseverar.
Se você não persevera, você não alcança nem a vida eterna e muito menos as coisas desse mundo, tá certo? Por isso que ela é a virtude mais importante, porque ela diz respeito não somente também às questões da eternidade, mas também diz respeito às coisas aqui desse mundo. Daí é ministério, igreja, né? Quantas vezes nós pensamos em fechar as portas da Gólgota diante das dificuldades, diante das lutas, diante das frustrações, né? Diante de divórcios, diante de pecados, né? Coisas que acontecem às vezes, né? Até mesmo comigo, né? De eu pensar em desistir até mesmo de mim mesmo, né? Por olhar para a minha vida e pensar, cara, não deu para mim. Entende? Eu não me acho mais capacitado, não me acho mais apto para isso, e pensar em desistir realmente das coisas. Mas o Espírito Santo sempre fala, não, persevere, persevere. É o fruto do Espírito sempre na sua vida manifestando a perseverança. Então, perseverança requer disciplina. Para sermos perseverantes, precisamos entender que os obstáculos que encontramos não se devem constituir de impedimentos, e sim de ferramentas que nos auxiliem a crescer e forjar um caráter persistente. Amém? Então, a perseverança, ela vai te amadurecendo, ela vai criando casca em você, ela vai te, né? O meu pastor sempre nos discipulados, ele falava isso, né? Ele pegava, às vezes olhava para mim e falava assim, Pipe, você precisa criar casca, né? Porque muita gente desiste do ministério, desiste daquele propósito, desiste daquele objetivo, muitas vezes porque é bolinha de sabão, né? Tá ali, você fala uma palavra, o cara estoura, o cara morre, arrebentou a vida do cara, e o cara já desiste do ministério, o cara já desiste da igreja, o cara já desiste de pessoas. Nossa, mas isso aí a gente já perdeu as contas de pessoas que sumiram da comunhão, fugiram da igreja, se decepcionaram com pessoas porque são bolinhas de sabão. Você não pode falar nada, se você falar qualquer coisinha, pronto, estoura, acabou a vida do cara, entende? Então ele sempre falava isso, que a gente tem que ser cascudo, né? A gente não pode ser crente bolinha de sabão. A gente tem que ser cascudo, amém? Em nome de Jesus. Então, a perseverança, ela cria isso, né? Ela cria essa casca grossa. Você vai ver algumas histórias que eu vou contar depois aqui, que vão demonstrar isso. Então, a falta de perseverança, ela gera uma vida de segunda categoria, ou seja, uma subvida, né? Uma vida menor, né? Uma vida pequena, e não aquilo que Deus projetou para mim e para a tua vida. Amém? Somente a perseverança nos ajuda a completar aquilo que iniciamos, certo? Sem ela, ninguém termina nada. Amém? Se você quer ver um ministério produtivo, que gere vida, né, que alcance o propósito, o sonho teu, é perseverando, né? Então, eu sempre falo que há dois aspectos, pelo menos, né? Uma igreja, às vezes o pessoal pergunta para mim assim, né? Ah, Pipe, como é que se começa uma igreja? Né? Como é que se inicia uma igreja? Eu sempre falo assim, essa é a parte mais fácil, né? Essa é a parte que você não precisa nem se preocupar. Começar uma igreja, qualquer um começa, meu querido. Entendeu? Perseverar, manter ela viva, ela existindo, né, com as portas abertas, aí é para poucos. E aí, meu querido, só tem uma palavra. Como é que se faz isso? Perseverando, lutando, todos os dias, incansavelmente lutando todos os dias. Isso no que diz respeito, né, a começar uma igreja, qualquer coisa, na verdade, né? Casamento, a mesma coisa, né? A parte do casamento, eu sempre falo isso nos casamentos, que a parte de casar é a parte mais fácil. Qualquer um casa. Casar é fácil. Permanecer casado, querido, aí é complicado, entende? Tem que ter muita perseverança, principalmente dos dois, né? Não adianta só um ter perseverança e o outro não quer. Quando o outro não quer, aí não tem como. Os dois precisam perseverar, né? Eu não estou falando isso somente para o marido ou somente para a esposa. Estou falando para os dois, né? Qualquer casamento, para que ele permaneça, né? Porque ninguém casa para separar. Quando a gente casa assim, não, o meu propósito é casar e ficar com essa pessoa até que a morte nos separe, né? Essa é a ideia, esse é o projeto, amém? Então esse é o sonho. Como é que você
alcance esse objetivo de, né, de permanecer até a morte nos separe? Perseverando. Não tem outra forma. Amém? Então, de nada adianta todas as iniciativas se nunca terminarmos o que começamos. Amém? Quem não aprende a perseverar, jamais celebrará as suas conquistas. Certo? Nunca vai conquistar nada. O que eu escuto de gente que fala isso: ai, Pipe, eu nunca tive nada, eu nunca alcancei nada, eu não tenho nenhuma vitória, eu não tenho nada. Claro, meu querido. Claro, não vai mesmo alcançar nada. Né? Igrejas e igrejas que fecharam as portas por falta de perseverança. Bandas e bandas e bandas e bandas e bandas que duraram meses por falta de perseverança. Amém? Por falta de perseverança. Eu tive o Desertor durante muitos e muitos anos, né? Desde 1995, isso, que o Desertor existia. Para eu parar a banda foi uma luta. Uma luta. Na verdade, assim, o Desertor mesmo foi uma banda assim que eu parei, na verdade, eu acho que tem mais a ver com pause do que acabado, né? Tem mais a ver com pause, porque é uma coisa que todos os dias está aqui no coração, está na mente, né? Sempre perscruto isso, sempre estou ali pensando a respeito disso, se volto ou não volto, amém? Por quê? Por causa dessa dificuldade de parar, porque eu entendo o seguinte: enquanto há vida em mim, enquanto há o chamado, enquanto isso grita, a necessidade ainda existe de pregar o evangelho para esse tipo de gente, né? O chamado está sempre ali, gritando, chamando, falando, né? Porque eu acho uma perda de tempo você estar nesse mundo, passar por esse mundo sem servir o Rei dos Reis, né? Sem utilizar tudo que você tem como dom, como talento, para a glória do nome dele, para a pregação do evangelho, para o alcance de vidas. Então, para mim, isso é algo muito complicado. Quando eu penso, às vezes, nas possibilidades, gente, será que continuamos com essa igreja, com esse tipo de trabalho? Será que a gente não, né, não foi o tempo? Será que agora não é outra coisa? Né? Perscruta esse tipo de pensamento. Mas desistir, jamais. Né? A não ser que você tenha, de fato, uma palavra, né, clara da parte de Deus, um direcionamento claro da parte de Deus em relação a isso. Olha, foi o tempo. Isso daí serviu para um propósito, ganharam essas pessoas para Cristo, foi edificante, edificou essas pessoas, mas agora terminou o tempo, agora foi o tempo. Amém. Mas tem que ser uma palavra direta da parte de Deus, de fato. Lá em Provérbios 21, 25 diz assim: o preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. Eu trocaria essa palavra preguiçoso por perseverante, né? Aquele que não tem perseverança, né? Ou o inconstante, né? Eu trocaria e diria assim: o inconstante, ou aquele que não tem perseverança, morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Ou seja, Pipe, eu tenho um sonho de fazer isso, eu tenho um sonho daquilo ali, eu tenho um sonho daquilo lá. Porém, se ele não persevera, nunca vai alcançar, certo? Nunca vai alcançar. E muitas vezes as pessoas que não têm perseverança gostam de colocar a culpa em Deus, lançam sobre Deus a sua frustração ou em pessoas a sua frustração, certo? Pela sua falta de perseverança, pega e põe a culpa em Deus. Se Deus quisesse ia dar certo, né? Então, pela minha falta de perseverança, eu lanço a culpa em Deus e está tudo resolvido. Pela minha falta de perseverança, eu lanço a culpa no meu marido, eu lanço a culpa na minha esposa, eu lanço a culpa em alguém. No meu pastor, no meu líder, né? O meu líder foi grosso comigo lá, eu sou bolinha de sabão mesmo, né? Explodi, pronto, acabou a minha vida, acabou o meu ministério. Não vou mais servir a Deus por culpa dos outros, certo? Porque se é para fazer, né? A gente dá uma desculpa quando a gente não quer as coisas, né? Certo? Durante muito tempo eu fui professor de música numa escola, né? Dava aula de guitarra, de violão, de outros instrumentos. E eu sempre falava assim para os meus alunos quando eles iam no primeiro dia de aula, né? Eu falava assim: olha, existem dois tipos de alunos. Eu quero saber qual que você é. Você é o aluno que quer aprender, de fato, só que é o caminho difícil, certo? Se você quer realmente aprender guitarra, se você está disposto a realmente aprender guitarra, eu vou te ensinar o caminho para aprender isso, mas é o caminho mais difícil,
o caminho mais difícil, mas que você vai aprender a tocar guitarra. Existe o caminho mais fácil, mas que você nunca vai aprender a tocar guitarra, certo? Qual que é o caminho difícil? Você vai ter que estudar 2 horas por dia, pelo menos, agora no começo. Pelo menos 2 horas por dia você vai ter que estudar. Pegar a tua guitarra, ou o teu violão, qualquer coisa que seja. E você vai ter que estudar todos os dias, 2 vezes, 2 horas por dia, todos os dias, certo? Aí você vai aprender a tocar guitarra, de verdade. Eu te prometo que se você estudar 2 horas por dia, em 6 meses você aprendeu a tocar guitarra. Você não vai ser, obviamente, né, um mágico da guitarra, um monstro na guitarra, mas você vai saber tocar guitarra em 6 meses, ok? Agora, se você quer a parte fácil, então você pode ficar 10 anos, seguindo o caminho fácil, você nunca vai aprender a tocar nenhuma música, ok? Qual que é o caminho fácil? Você vem aqui na aula, né, durante esse momento aqui você pega no instrumento. Eu passo as lições de casa, você vai em casa e você não estuda. Chega lá, você pode ficar 10 anos aqui estudando comigo. Se você só pegar no instrumento aqui na aula, você nunca vai aprender. E aí eu era bem sincero e, cara, daí vários alunos. Teve alunos que aprenderam, sabe, e que tocavam melhor do que eu depois, no final das contas. Depois de 2 anos tocando, né, os caras tocavam melhor do que eu, entende? E já os outros que não se dedicavam todos os dias, jogaram o dinheiro fora, ok? Então, na vida, tudo é difícil antes de tornar-se fácil. Amém? Tudo é difícil antes de tornar-se fácil. Tudo na vida é assim, ok? Qualquer coisa que você olha, né, para você aprender, primeiramente é difícil. Eu sou um cara assim que tem algumas dificuldades com a parte tecnológica, digamos assim, né, de, sei lá, aprender, por exemplo, a mexer com áudios de música, né, edição de vídeo, essas coisas. E eu admiro pessoas que tenham essa habilidade de ler, de aprender, de ver aos tutoriais, ler uma apostila, procurar material, gastar horas e horas aprendendo, testando ali, né? Eu tenho vários amigos que são autodidatas, que aprenderam assim, nunca fizeram um curso, por exemplo, lá de CorelDRAW, né? E o cara foi lá fuçando lá, ó, né? Ferramenta por ferramenta, experimentando e aprendeu, o cara se tornou muito bom naquilo ali, né? Eu não tenho essa paciência, certo? Eu não tenho essa paciência. Por quê? Porque isso requer tempo, requer dedicação, requer muito tempo dedicado a isso. Quando falam assim, o Pipe é um cara muito inteligente, eu não me acho um cara inteligente, queridos, de verdade, né? O que eu acho é que eu leio, entende? A diferença entre eu e qualquer outra pessoa no mundo, né, é que a pessoa lê, é que eu leio. A diferença está isso, entre aqueles que leem e aqueles que não leem, né? Eu conheço caras aí que são inteligentes de verdade, né? O cara tem um raciocínio assim, sabe, lógico, de argumentação assim, surpreendente, né? E eu não me acho um cara inteligente, eu acho que eu sou um cara que lê, né? E aí ou seja, eu tenho conhecimento, mas quanto tempo eu dedico à leitura? Quanto tempo eu dedico a minha vida a ler, né? Eu teve uma época que eu lia 6 horas por dia, né? Lia 150 livros por ano, entende? Então, é isso, né? Você adquire o conhecimento por meio da sua dedicação. Isso é fácil? Não. Agora, o cara nunca lê, o cara nunca se dedica, né? Algum dia ele vai adquirir né, um nível de conhecimento? Nunca, entendeu? Nunca, certo? Então, só um pouquinho aqui, querido. Por exemplo, Michelangelo, né? Michelangelo, muita pouca gente sabe que ele levou 10 anos para pintar a Capela Sistina. 10 anos. Você sabe o que é 10 anos você pintando um lugar para chegar àquela perfeição divina, né? Para você ser uma pessoa medíocre, não exigirá esforço algum de sua parte, certo? Então, as pessoas medíocres, não estou falando que é o teu caso, mas pessoas medíocres são pessoas que não têm perseverança, são pessoas que não têm dedicação, são pessoas que fogem do esforço, fogem da dor, fogem do gastar tempo naquilo o qual supostamente tem como sonho, como objetivo, né? Então, existem as 2 leis da mediocridade. Primeira lei: ninguém deve se desgastar por coisa alguma, porque na vida nada vale o esforço. Essa é a primeira lei da mediocridade. A segunda lei da mediocridade é
Escolha sempre o conforto, nunca o dever. Vou repetir porque essa aqui, olha, ela é muito poderosa, essa lei. Escolha sempre o conforto, nunca o dever. Amém? Então, qual que é o conforto? Meu conforto é aqui, vou ficar aqui e pronto, final. Certo? Se deita na sua rede, na rede do seu conforto, certo? Esqueça o seu dever, esqueça os seus deveres, ok? E na vida cristã, a gente trazendo, é bem isso aí, né? Esqueça a vida de oração, esqueça a vida de leitura da palavra, deixa lá que os pastores, que o meu discipulador, que outras pessoas da minha igreja se preocupem com isso, os líderes da intercessão vão cuidar da parte da oração, né? O pastor Pipe vai cuidar da parte do ensino, né? O pessoal do evangelismo vai cuidar da parte do evangelismo, né? E eu vou ficar aqui na minha boa, vou ficar na boa, né? Tudo certo. Amém? Amém não, né? Está amarrado em nome de Jesus. Um outro exemplo, para produzir uma simples colher de mel. Olha, todas as vezes que você for, né, tomar uma colherzinha de mel, lembre-se disso, uma colher de mel. Para produzir uma simples colher de mel, as abelhas fazem pelo menos 4.200 viagens às flores. 4.200 viagens às flores para produzir essa colherzinha de mel que você numa bocada só manda ver, certo? Então, não há meios fáceis de conseguir alguma coisa na vida, tudo é custoso e requer uma disciplina constante de cada um de nós. E agora eu quero contar a história de um cara chamado Adoniram Hudson, um missionário americano que trabalhou na Birmânia durante muitos anos, né? Quer ver, ó? A primeira esposa de Adoniram Hudson foi Anne Hazeltine. Em 13 de julho de 1813, Adoniram e sua esposa se mudaram para a Birmânia e no caminho, Anna Judson abortou seu primeiro filho a bordo do navio. Então ela teve um aborto espontâneo. Então já nessa viagem, indo para a Birmânia, para servir o Deus vivo, para servir o Rei dos Reis, ela teve um aborto espontâneo e perdeu o seu primeiro filho servindo a Deus. Adoniram Hudson ficou 3 anos estudando birmanês para evangelizar os birmaneses. Ou seja, ele não simplesmente pegou e foi, Deus me chamou e foi. Não, para ele ser relevante naquela cultura, para ele falar a língua daquela cultura, para ele alcançar aquela cultura, ele ficou 3 anos estudando birmanês. E ali fala que ele ficava 12 horas por dia estudando birmanês, para aprender a falar birmanês. Seu segundo filho, Roger William Judson, morreu aos 8 meses de idade. Então, ele tinha perdido, né, o primeiro filho na viagem, né, e o outro filho, com 8 meses de idade, que havia nascido depois, também veio a falecer. Ele foi em 1813 para a Birmânia, mas só em 1819 ele teve o seu primeiro filho na fé. Primeira pessoa que se converteu depois de tantos anos lá. Ele estava desde 1813, ou seja, depois de 6 anos evangelizando aquele povo, pregando o evangelho para aquelas pessoas. Somente depois de 6 anos ele teve o primeiro convertido. Depois de 12 anos, ele tinha 18 filhos na fé, ali. 18 anos pregando o evangelho na Birmânia. Depois, olha só, durante a guerra da Inglaterra, eu acho que foi 1820, 1822, Inglaterra e Birmânia, que durou 2 anos, Adoniram Hudson ficou preso 1 ano e 8 meses, sofreu na cadeia. Eu estava lendo a descrição de tudo que ele sofreu lá, né? Ele ficava algemado realmente no ferro ali, né? Tudo ali, e sofrendo. Muitas vezes eles eram transferidos de cadeia e tinham que andar a pé descalço, né? Machucavam os pés, sangravam os pés, arrebentou com a saúde dele.
Quando ele foi preso, antes dele ser preso, a esposa engravidou, né? E ele estava lá preso durante 1 ano e 8 meses. Ela concebeu, né, nesse momento, nesse processo em que ele estava preso, ela veio a ter um filho. Durante todo esse momento ela sofreu perseguição. Por quê? Porque ela era a única cristã naquela região, mulher cristã e mulher estrangeira, dentro de uma cultura na Birmânia que perseguia e matavam os cristãos, porque o cristianismo era proibido. Ai de um birmanês se convertesse e o governo descobrisse a respeito disso. O cara era morto, a família toda morria, né? Então ela também sofria essa perseguição, de certa forma, se sentia sozinha no mundo, né? Porque ninguém podia ajudá-la. Ela estava sozinha com aquela criança e ainda por cima essa mulher sofreu muitas doenças durante todo esse processo. Depois de 2 anos que o Adoniram Hudson saiu da cadeia, depois de alguns meses, ela veio a falecer também. Amém? Amém não, né? É isso aí. Mania de falar amém sem pensar. Então, nasceu mais uma criança, né? Aí ela veio a falecer, e poucos meses depois, a mesma criança, já com 2 anos, também veio a falecer. Ou seja, Adoniram Hudson perdeu, né, a sua esposa, e veio a perder, então, o seu 3º filho. Mas ele perseverava, continuava lá, perseverando. Adoniram Hudson, por causa disso que aconteceu com ele, de ter perdido os filhos, né, e perdido a sua esposa, ele desenvolveu uma depressão crônica também na sua vida. Ele teve que lutar com depressão o resto dos seus dias. E ainda assim, perseverando com depressão, a perda da sua família, e ali perseverando. Cadê aqui? Somente em 1834, ele traduziu toda a Bíblia para o birmanês. Olha só, além de tudo isso, ele perseverou desde o início. Como ele queria alcançar os birmaneses, a primeira coisa que ele começou a fazer é traduzir a Bíblia para o birmanês. Ele demorou 24 anos da sua vida traduzindo a Bíblia para o birmanês. Somente em 1834 ele conseguiu, então, traduzi-la por completo, e em 1835 ela foi publicado e distribuído para os birmaneses, obviamente de modo meio clandestino, né? Em 1845, em 1835 ele veio a casar novamente com uma missionária chamada Sara, com quem ele teve 8 filhos. Desses 8 filhos, somente 5 desses 8 filhos chegaram à fase adulta. Todos os 3 filhos, então, morreram também nesse tempo. Depois, em 1845, Sara também adoeceu e também veio a falecer. Então, ele perde a segunda esposa. Então, ele perde 3 filhos, perde a primeira esposa. Casa de novo, também perde 3 filhos e perde também a segunda esposa. Mas o homem estava ali, perseverando, sem reclamação, sem murmuração, sem desistir de nada, sem culpar Deus por coisa alguma. Além também, a história descreve que ele tinha uma saúde muito frágil, ele tinha um problema pulmonar, uma doença pulmonar muito séria. Então, além de tudo isso, ele tinha esse problema pulmonar. Depois ele casa pela 3ª vez com uma missionária também chamada Emily, com a qual ele teve mais uma filha. Então, Adoniram morreu em 1850 devido a uma doença pulmonar. Ele foi missionário durante 37 anos da sua vida. Morreu no campo missionário, servindo o Rei dos Reis. Quando Adoniram começou sua missão na Birmânia, ele estabeleceu a meta de traduzir a Bíblia e fundar uma igreja de 100 membros antes de sua morte. Esse era o objetivo e o propósito da vida dele. Amém? Pelo menos fundar uma igreja de 100 membros e traduzir toda a Bíblia Sagrada. Na época de sua morte, ele havia cumprido essas metas e muito mais. Deixou a Bíblia traduzida para o birmanês, bem como um dicionário birmanês-inglês incompleto, mas 100 igrejas, não somente uma.
ele fundou 100 igrejas na Birmânia e com mais de 8.000 crentes. Aleluia! Somente um deles, que era um assassino, um cara que ele conseguiu, que havia se convertido nas cadeias, e ele conseguiu tirar esse cara da cadeia, conseguiu a liberdade desse cara. Esse cara tinha matado mais de 30 pessoas. Esse cara virou um missionário, e o Adoniram falou assim, que ele se enfiou no meio do mato, e foi atrás das tribos que estavam lá, meio que inalcançadas ainda, né? E esse escravo, né, preso, que havia sido liberto, esse cara trazia milhares desses birmaneses que viviam nessas tribos inóspitas, traziam para que Adoniram os batizasse. Aleluia e glórias a Deus. Agora eu fico pensando, né, se Adoniram tivesse desistido na morte do seu primeiro filho, se ele tivesse desistido na morte da sua primeira esposa, né, se ele tivesse desistido na morte do seu segundo filho, do seu terceiro filho, dos seus outros mais 3 filhos, da sua segunda esposa, se ele tivesse desistido, além da sua saúde frágil, doente, né, capengando, lutando todos os dias pela sua saúde, se ele tivesse desistido, né, e para a glória de Deus, pela perseverança desse homem, pelo alvo, pelo foco que ele tinha na sua mente, né, as suas 3 esposas estão com Cristo, porque serviram o Rei até o fim. Seus filhos todos estão com Cristo. E além disso, 100 igrejas nasceram, fruto do trabalho, da dedicação diária, 24 anos se dedicando diariamente, traduzindo a Bíblia Sagrada para o birmanês. 8.000 crentes quando ele morreu. Esses 8.000 crentes geraram outros crentes e outros crentes, porque um homem, juntamente com suas esposas, perseveraram até o fim. Perseveraram até o fim. Amém, queridos? Salmo 126, 5 a 6, ele é muito lindo porque ele fala assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Hebreus 10, 36 a 39, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Aleluia, e aleluia, e aleluia, e aleluia. Amém? O meu justo viverá pela fé. E ele fala disso. E se retroceder, não me agradarei dele. Amém? Queridos, esse texto sempre é um texto assim, que quando eu penso em desistir, quando eu fico doente, vou ser bem sincero com vocês, quando eu fico doente, a minha vontade de desistir de tudo é muito forte, porque eu penso assim, como eu vou servir a Deus sem saúde? Então, eu sou muito afligido por doenças, quando eu estou doente, isso é uma coisa que me aflige muito, né? Mas todas as vezes que eu fico doente, que essas coisas começam a perscrutar a minha mente, eu lembro desse texto. Pipe, se você retroceder, eu não me agradarei de você. Amém? Então eu queria deixar para vocês, meus queridos, essa palavra poderosa para a igreja. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem, perseveram e são salvos. Amém? Então, como aprender a ser constante ou a ser perseverante? 3 coisas eu quero deixar para todos nós, para mim e para todos vocês. Primeira coisa, mantenha o foco. Não perca o foco. Não perca o alvo. Que Hebreus capítulo 12, versos 1 a 2. O que o texto fala sobre o foco? Hebreus 12, versos 1 a 2 diz o seguinte: portanto, também nós,
uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, e aleluia, e glórias a Deus. Por isso, portanto, corramos com perseverança, mas para correr com perseverança, a gente precisa ter um alvo. Qual é o alvo que nós estamos correndo? Quem é aquele que nos dá a certeza, a garantia, a razão, a motivação pela qual a gente está correndo? Em que direção? Porque não é correr para qualquer direção. Não é perseverar no pecado, não é perseverar no erro, não é perseverar na estupidez, não é perseverar na preguiça, não é perseverar na falta de perseverança, né? Porque a gente também pode perseverar na falta de perseverança, né? Persistir em permanecer fazendo o que é errado, sendo estúpido, né? Que é o conceito de insanidade, né? Permanecer fazendo sempre as mesmas coisas, esperando sempre resultados diferentes das mesmas coisas que a gente faz, e nunca virão. Então precisa ter, meu querido, uma mudança radical de mente, uma mudança radical de comportamento, uma mudança radical de hábitos, sabe? Tire da sua vida, em nome de Jesus, todos os ladrões da sua vida. O que te separa de Deus? O que rouba a sua vida no dia a dia? Quais são essas coisas, essas raposinhas que estão aí, sabe? Agarradas, sabe? Na sua vida, roubando, tirando a seiva da vida, sugando o teu sangue, sabe? O teu oxigênio, a tua energia, a tua fé, o teu ministério, sabe? O que está acontecendo aí? Aí o texto ele é poderoso por causa disso. Por que essas pessoas conseguem? Porque mantém o foco. Qual era o foco de Paulo? Qual era o alvo de Paulo? Para onde Paulo estava caminhando? Para onde Pedro e os demais apóstolos? Para onde Adoniran Hudson estava caminhando? Quando ele olhava, qual era o alvo dele? Qual era o alvo de Adoniran Hudson? Era Jesus. Ele só olhava para toda a sua tragédia, para aqueles monte de mortes, né, de esposas e filhos na sua história, na sua própria, né, na sua próprio físico, a sua doença, que tinha que lidar no seu dia a dia, né? Ali a história fala que ele morreu, ele estava voltando para os Estados Unidos para se tratar, né? O médico, na verdade, propôs para ele uma viagem marítima, né, por causa do sal, né, acreditava que então ele podia sarar daquela doença, né? E ele acabou morrendo, falecendo dentro do navio, né, procurando cura para a sua vida, né, tentando se curar daquela doença, mas enquanto isso deixava o seu legado, Ele precisava olhar qual era o alvo da vida dele, entende? Qual é o nosso alvo? Então, primeira coisa, para você ter perseverança na sua vida, você precisa manter os seus olhos focados no alvo, né? Se não se focar no alvo, meu querido, né, qualquer caminho, qualquer direção serve, entende? Quem não tem alvo não tem por que perseverar, né? Se a gente não sabe para onde está indo, não tem por que perseverar, né? A segunda coisa é amadureça, crie casca, seja cascudo, sabe? Não deixe de ser uma pessoa tão casquinha de ovo, tão bolinha de sabão, tão vulnerável aos outros, tão vulnerável às dificuldades, tão vulnerável aos problemas, sabe, a dor, ao sofrimento. Deixe de ser, procure ser uma pessoa mais cascuda, sabe, que consiga realmente resistir a tudo isso. Quando eu penso na vida de Paulo, quando Paulo estava lá na sua velhice, e a gente poderia, não sei se ele tinha um espelho, mas digamos assim, se Paulo pudesse se olhar no espelho, nu, ele olharia para o seu corpo, todo ele marcado, destruído pelas pedras que ele recebeu, literalmente. Não estou falando de pedras de pessoas falarem, mas porque foi apedrejado, porque apanhou diversas vezes. Basta você ler lá em Corinto, ele descrevendo tudo que ele sofreu, os naufrágios, a dor, o sofrimento, as prisões, momentos de fome, de nudez que ele sofreu na vida dele. O texto fala que ele ficou um dia e uma noite, sabe, exposto ao mar. Gente do céu! E estava lá perseverando até o fim, sabe? E eu e você desistimos por qualquer coisa.
tudo é motivo para a gente chutar o balde, para a gente não querer saber mais de Deus, para a gente não querer mais saber de igreja, de ministério, de qualquer coisa na nossa vida. Que realidade que é essa? E aí quando a gente vem para a palavra de Jesus, Jesus fala assim, olha, se você não perseverar até o fim, se você não ser um homem, uma mulher, sabe, cascudo, revestido realmente, sabe, de maturidade, de consciência, de propósito, de foco, sabe, você não vai alcançar a vida eterna. Não vai. Entendeu? Esqueça disso. Se quem procura vida boa é inclinado pelo diabo. Entende? É muito fácil, meu querido. Até uma vez a gente, nesse negócio de oração, né, eu ouvi um cara dizendo assim, eu parei de orar. Mas por que você parou de orar? Eu falei assim, porque quanto mais eu oro, mais problema me aparece. Então, já que mais problema me aparece, eu parei de orar. Entende? Na perspectiva do diabo, tá certo, é isso mesmo. Pare de orar, ele vai parar de te incomodar. Quando a gente começou a Gólgota, e, nossa, é indescritível as experiências espirituais contrárias que a gente teve, né? De manifestações, né, de Satanás na nossa vida para nos intimidar, para nos trazer medos. Então a gente tinha essa perseguição tanto espiritual, de manifestação mesmo, de coisas espirituais, coisas sobrenaturais, né, na nossa vida, da gente ver coisas, de coisas se mexerem, de coisas serem destruídas, né, de televisão ligar de madrugada, a luz do quarto ligar de madrugada. Eu e minha esposa experimentamos coisas assim no começo da Gólgota que misericórdia, entende? Misericórdia, né? E também a perseguição física, né? Porque quando a Gólgota começou, a galera aqui do Black Metal em Curitiba veio com tudo para cima da gente, né? Então a gente sofria também a perseguição, né? De irem na Gólgota, baterem em membros da Gólgota na rua, de quebrarem a Gólgota, de picharem a Gólgota, esse tipo de coisa. Então é isso, queridos. É isso, né? E quando não é isso, é as dificuldades financeiras. Quando não é isso, é as dificuldades com doenças, né? Quando não é isso, é dificuldades com pecados. Quando não é isso, é as decepções com a gente mesmo, porque a gente também se decepciona, né? A gente também erra, entendeu? A gente erra. Até existe tem uma pessoa no nosso meio que às vezes que falava isso, né? Que acreditava que quando a gente morresse ia ter um telão assim, né? Apresentando, mostrando a nossa vida, né? Ela sabe de quem eu estou falando, né? E eu sempre penso comigo, Deus o livre, entendeu? Deus o livre se hoje Deus expusesse a minha vida para todo mundo, entende? E até quando isso acontece com alguém, queridos, né, quando isso acontece com qualquer pessoa que seja, em que a vida é exposta, entende? Eu choro mesmo, de verdade, eu choro. Eu fico pensando, para que isso, sabe? Eu acho que a gente também tem que pensar muito quando a gente expõe a vida das pessoas, sabe? Que é horrível isso. Porque já pensou se a nossa vida fosse exposta? Né? Eu jamais desejaria expor a minha vida para todo mundo, sabe? Porque só eu sei de mim mesmo, né? Às vezes as pessoas pensam assim, o Pipe eu acho que exagera um pouco quando eu falo. Não, queridos, eu não exagero quando eu falo, entende? Quando eu falo que eu sou um dos piores, eu estou falando de algo muito verdadeiro, pode ter certeza. Lá em Hebreus 5, versos 11 a 14, diz assim: quanto a isso, teremos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante ou perseverante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a falta de perseverança, ela não é um elemento novo, não é algo novo na igreja. Isso sempre existiu, tanto que Jesus precisou falar naquele tempo.
Já precisou escrever naquele tempo, né? Suas cartas, né? Paulo, os demais apóstolos já precisavam escrever ali, ó, dizendo, ó, galera, vocês precisam perseverar. Vocês precisam entender isso. E aqui o autor de Hebreus está falando que isso tudo é falta de maturidade. Né? E é falta de maturidade. Se você ver os maiores motivos pelos quais as pessoas se divorciam hoje em dia, meu Deus do céu, entende? É pura falta de maturidade, né? Ou da esposa, ou do marido, né? E eu não estou falando dos outros, estou falando de mim mesmo, entende? Quanta coisa que às vezes eu percebo em mim que eu sou tão imaturo, né? Eu me sinto uma criança muitas vezes. Então, e aí eu vejo na vida de tanta gente, né, os motivos pelos quais as pessoas desistem, mas falta de maturidade. Sabe? O quanto a gente precisa amadurecer, se tornar pessoas maduras, serenas, sabe? Serenas. Serenas. E a terceira e última coisa, meus queridos, que eu queria deixar para todos nós nessa noite, é: não despreze suas tribulações. Não despreze suas tribulações. Se você está passando por tribulações, Paulo ele fala assim lá em Romanos capítulo 5, versos 3 a 4. Não só isso, mas olha o que ele fala: mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. O que a tribulação produz? Perseverança. Então, se alegre com a tribulação. Se alegre com a tribulação. Daí ele fala assim: a perseverança, olha o que a perseverança produz. Portanto, primeiro vem a tribulação. E a tribulação te ensina a ser perseverante, a não desistir. Porque se você desiste diante da tribulação, você nunca vai aprender a perseverar. Então, a tribulação ela sempre vai acontecer em qualquer lugar da nossa vida, em toda a esfera da nossa vida. A tribulação sempre vai estar presente em algum momento. É na igreja, é na comunhão com Deus, é no casamento, é no trabalho, é nos relacionamentos, nas amizades, é na rua, é em qualquer lugar. A tribulação sempre vai estar presente. E o que ela produz na nossa vida, uma vez que você resiste a ela, você permanece nela, te traz o quê? Perseverança. Perseverança. A tribulação não tem poder sobre você, porque você aprendeu a perseverar. E aí, depois que você tem perseverança, o que ele traz para você? Um caráter aprovado. Amém? Você é aprovado diante de Deus. Porque a tribulação, ela não te destrói, ela te amadurece. Ela te torna alguém melhor, alguém mais maduro, uma fé a um nível superior, a um nível acima. E aí ele fala, e o caráter aprovado produz então esperança. Aleluia. Esperança, que talvez não vai ser totalmente suprida nesse mundo, ou parcialmente, ou qualquer partícula que seja, será suprida, mas a perseverança no mundo por vir, onde toda a nossa alegria e os nossos frutos serão absolutamente completos nele. Onde a gente vai poder dizer, meus queridos, valeu a pena. Valeu a pena ter sofrido. Valeu a pena ter perseverado diante da tribulação. Valeu a pena não ter desistido. Valeu a pena ter ido até o fim. Valeu a pena não ter a sua vida regida, sabe, pelo que o irmão falou e me magoou. Pelo que o pastor falou e me magoou. Pela dificuldade que eu tive e sabe, valeu a pena eu ter perseverado. Valeu a pena eu ter tido o alvo na minha vida que era Cristo. Valeu a pena ter olhado para Ele e ter perseverado com Ele, nele, até o fim. Valeu a pena. Que vai ser com aquele momento em que você poderá olhar nos olhos de Jesus e ser abraçado, recebido com Ele, porque você venceu nele. Amém? Amém, meus queridos? Amém? Essa é uma palavra que eu trago para a minha vida e para a vida de todos nós, especialmente nesse momento em que muita gente supostamente está esfriando na fé, sabe? Que esse momento de afastamento, esse momento de pandemia, sabe, não seja um momento de acomodação, de perseverar na falta de perseverança, sabe? Que a gente consiga, em nome de Jesus, passar por esse momento, para que quando passarmos por esse momento, todos nós, como igreja,
estejamos firmes em Cristo Jesus. Por isso é um tempo precioso para você, sabe, desenvolver dentro da tua casa, de alguma forma, de algum momento, sabe, que isso te aproxime mais ainda de Deus, que isso te faça fortalecer mais ainda na fé, te faça orar mais, te faça evangelizar mais, te faça ser mais ainda, sabe, usado por Deus nesse momento. Perseverança, meus queridos, perseverando, persevere nele até o fim, todos nós juntos, para estarmos para todos sempre, juntos como igreja. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pelos exemplos de homens que caminharam contigo, pelo exemplo que esses homens nos deixaram, Senhor, pelo teu servo Adoniram, suas esposas, seus filhos, toda a obra maravilhosa que o Senhor operou lá na Birmânia pelo meio da vida deles. Obrigado porque eles todos estão contigo, Senhor, porque perseveraram até o fim. Senhor, muitos dos que estão ouvindo essa palavra nessa noite, Senhor Jesus, talvez estejam vivenciando um momento de acomodação, de talvez ter sido até mesmo feridos, Pai, por meio de algum tipo de relacionamento, Senhor, na eclésia, na comunhão, na vida com a igreja, por um líder, por um irmão, por um amigo, pelo marido, pela esposa, alguém que está, Senhor, decepcionado com pessoas que deixaram de olhar para o Senhor, sabe, Senhor, perderam o alvo, perderam o propósito. Senhor, eu peço por eles nessa noite, Senhor. Peço por todos nós, Senhor Jesus. Nós não sabemos do amanhã, nós desconhecemos o dia do amanhã, não sabemos quando nós mesmos passaremos por coisas semelhantes, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e nos guarde, Senhor. Queremos confiar, Pai, na tua palavra que diz que não virá sobre nós, Senhor, nenhum tipo de provação, que não haja em nós toda a capacitação para passarmos por ela. Deus, que o Senhor desde já nos guarde no teu esconderijo e nos capacite, Senhor Jesus, para perseverarmos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desse país, tenha misericórdia desse mundo, Senhor, que está passando por esse momento. Cremos na tua soberania sobre tudo, Senhor. Cremos que a tua mão está sobre tudo, guardando, Senhor, os teus, operando, Deus, quebrantando os corações. Que seja um tempo da revelação do teu amor, uma revelação do teu poder, da revelação de salvação nesses corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.